Bom, gente, então vamos lá para entender um pouquinho sobre o que são bancos de dados para pesquisa histórica. Eu já começo colocando essa foto, porque vocês vão ver algumas fotos hoje, alguns GIFs, algumas coisas, algumas referências do meu universo. E essa foto já começa com um sentido. Quando a gente não sabe absolutamente nada sobre como organizar nossa pesquisa, sobre como transpor um texto para uma tela, a gente tem essa imagem, né? Uma caneta, um caderno e um computador na frente, e como é que eu faço com que essas minhas anotações, com que essas minhas fontes se transformem em um banco de dados organizado, em algo organizado que eu possa, com a ajuda de softwares, entender ele melhor e analisar melhor. Então, a gente vai partir desse princípio mesmo, do básico mesmo. Como organizar um banco de dados do zero, completamente do zero. Bom, em princípio, então, o que é um banco de dados? Né? Da onde que a gente parte? Essa é uma definição muito básica, que você encontra em qualquer site, na internet, na Wikipedia, em geral, que a definição dele, segundo dizendo que é uma coleção organizada de dados armazenados em um meio eletrônico que se relacionam de alguma forma, permitindo efetuar consultas que retornam os dados armazenados de diversas maneiras distintas. Então, a gente vai tentar entender como é que a gente organiza essa coleção de dados, uma coleção de dados que tem que fazer sentido para aquilo que a gente propõe para a nossa pesquisa. Bom, termos básicos, né, de um banco de dados. Então, vocês estão vendo que é básico mesmo. Quem aqui é cientista da informação, que está fazendo doutorado com isso, que me perdoe pela abordagem tão básica, mas vamos começar disso mesmo. O banco de dados, então, ele é composto basicamente, né, a grosso modo, por três principais elementos, que são as colunas, as linhas e as tabelas. As colunas, elas também são chamadas de variáveis ou de atributos, né? Cada coluna, então, ela é um domínio de um valor específico. Cada linha é o conjunto de valores dessas colunas, né? Cada dado que vai dentro de cada célula daquela coluna, daquela linha dentro da coluna que fica dentro da tabela. Então, a linha é o menor, o dado que fica dentro da linha é o menor nível do banco de dados. E a tabela seria, então, esse conjunto de colunas e linhas, aqui eu coloquei tabelas, não está errado, é o conjunto de colunas e linhas que compõe, então, a coleção de registros que vai armazenar os dados referente a uma entidade, né? Referente à entidade aqui que a gente entende como o assunto do nosso banco de dados dessa tabela. Então, basicamente, esses três termos. Bom, a gente vai precisar, então, refletir um pouquinho sobre o que são bancos de dados, e essa reflexão, não sei por que meu Yoda não está se movendo, tadinho. Era para ele estar fazendo assim, mas ele não está se movendo. A gente vai refletir um pouquinho sobre o que são bancos de dados, e essa reflexão eu vou partir do texto do Tiago Gil sobre como se faz um banco de dados em história. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai elaborar um banco de dados é refletir sobre qual a relação que ele vai ter com o nosso problema de pesquisa. Então, as bases de dados, elas têm que ter uma relação direta com o problema de pesquisa. E isso tem que fazer sentido para você. Quanto mais planejado, ou seja, quanto mais você refletir em cima daquele banco de dados, provavelmente ele vai ser útil para você por mais tempo. Então, quanto mais planejamento, melhor. E isso é uma coisa que eu vou bater bastante na tecla hoje, durante a aula, é que o banco de dados ele deve ser tratado como uma forma narrativa. Então, ele não é neutro, existe uma posição teórica do pesquisador que está
presente na elaboração desse documento, desse conjunto de dados. E, nesse sentido, ele inclui a escolha do objeto, inclui o conjunto de fonte, inclui metodologia e inclui os interlocutores, ou seja, a bibliografia que a gente estuda, né, e reflete para elaborar aquele conjunto de dados. É muito comum, e a gente já vem falando disso desde as primeiras aulas, que quando a gente está fazendo um banco de dados, quando a gente está analisando o banco de dados, até mesmo, normalmente, quando a gente utiliza ferramentas da metodologia digital na história, quando você está tratando disso no texto, quando você está escrevendo a sua tese, sua dissertação, isso é uma coisa que passa batido. Tem uma nota de rodapé dizendo que a pesquisa foi na hemeroteca, mas também não tem uma explicação sobre como esses dados estão armazenados, como é que você salvou, qual foi a metodologia que você estabeleceu para que você extraísse determinados conjuntos de dados, que seja da hemeroteca, seja do Arquivo Nacional, seja de qualquer site ou base que você está extraindo aquela informação. Esses passos, esse caminho para que você para que tenha aquele resultado final, ele tem que estar estabelecido no texto. O leitor ele tem que conhecer a cozinha da sua pesquisa, né? Tem que conhecer esses passos. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa na hemeroteca digital, você encontra lá 1 milhão de páginas. Como que dentro desse 1 milhão de páginas você selecionou aquelas 5 que você está analisando na sua pesquisa? Qual foi o critério utilizado? Como que esse material foi processado e está sendo distribuído dentro da sua pesquisa? Às vezes a gente pensa muito assim, processamento de dados, a gente vai pensar que são grandes softwares, só quem é da ciência da informação está fazendo isso, quem é da área mais específica da informática está fazendo isso. Não, nós, historiadores e historiadoras, quando a gente está extraindo um dado da hemeroteca, a gente está processando um dado. Quando a gente está armazenando ele num banco de dados, a gente está fazendo algum tipo de processamento de dados. Então, isso também faz parte da nossa metodologia. Explicar para o leitor como que isso está sendo processado faz parte do caminho, de explicar esse caminho para que a gente tenha chegado a determinadas respostas para o nosso problema de pesquisa. Então, quando a gente começa a pensar em fonte, quando a gente começa a pensar num projeto de pesquisa de maneira bem ampla, a gente tem um problema para responder. A gente tem um tema de pesquisa e a gente tem um problema. Quando a gente está elaborando um banco de dados, isso não é diferente. Você vai ter um tema geral e, a partir daquele tema geral, você vai extrair um problema que você vai responder de diferentes formas, seja a partir de uma análise bibliográfica, seja a partir de uma análise serial, seja a partir de uma análise microhistórica, seja a partir de uma análise de trajetória prosopográfica, dos termos a metodologia mais geral que vocês possam imaginar. Então, nesse sentido, vocês precisam ter em mente que é preciso saber o modo como a fonte foi construída. Para vocês explicarem o banco de dados, vocês também têm que explicar como ele está sendo pensado. Qual o público, quais são os seus autores, quais são os seus limites, quais os objetivos e que interesses agiram para que aquele documento chegasse daquela maneira. Então, quando a gente faz um banco de dados, vocês vão ver que existem alguns tipos de banco de dados orientados pela fonte ou orientados pelo método, mas para que você construa ele, você fez escolhas e essas escolhas têm que estar presentes na sua metodologia. Os tipos de bancos de dados, então, como eu estava dizendo, que a gente vai tratar nesses bancos de dados de maneira ampla como uma coleção organizada de dados. Os bancos de dados eles podem ser, portanto, analíticos, né, quando eles são orientados pelo método e voltados a um problema de pesquisa, e normalmente vão envolver mais de uma fonte. Então, uma prosopografia, né, quando eu quero fazer, talvez esse termo prosopografia não seja comum a todos que estão aqui nos ouvindo. Prosopografia é, de grosso modo, uma análise de uma biografia coletiva de um grupo.
Então, quando a gente quer fazer uma análise coletiva de um grupo de estudantes, de um grupo profissional, normalmente de um grupo da elite ou de um grupo da pobreza, enfim. Quando você quer fazer a análise de um grupo, você vai traçar características comuns a todos e, a partir desse conjunto de características comuns a todos, você vai traçar elementos que vão compor uma biografia coletiva. Que elementos comuns a todos podem ser unidos para que você explique aquele grupo como um todo. Então, quando você faz uma prosopografia, por exemplo, você precisa de dados da vida pessoal, do grupo, da vida profissional, da formação, do local de trabalho. Você pode acrescentar dentro dessa biografia coletiva, a depender do seu objeto, da sua pergunta, questões sobre gênero, questões sobre cor, questões sobre desigualdade, e assim sucessivamente. Então, normalmente, quando você tem esse tipo de pergunta para responder, você não vai conseguir montar um banco de dados com uma só fonte. Então, você vai provavelmente montar um banco de dados analítico, porque você vai precisar de documentos da vida pessoal, da vida profissional, e entre outros, a depender do seu objetivo, do seu problema. Então, por isso, quando a gente está pensando no banco de dados, a gente pensa no problema primeiro, porque é ele que vai orientar que tipo de fonte que a gente vai utilizar para montar aquele conjunto de dados. Quando a gente faz análise de redes sociais também, você pode fazer, sim, análise de rede social a partir de uma fonte, por exemplo, ou a partir de um tipo de fonte, né? Por exemplo, quando você tem um conjunto de correspondências de membros da elite carioca de 1870, no período pré-republicano, e você quer entender naquele conjunto de correspondências quais eram as ligações entre os remetentes e os destinatários daquelas cartas. Então, isso você monta uma rede a partir só daquele conjunto de correspondências. Mas você também pode ter uma análise de rede em que você pode perceber num grande grupo como aquelas pessoas se relacionam, e aí uma fonte só não vai te dizer, ela não está se relacionando por uma correspondência, mas ela está se relacionando porque o João e o Pedro são irmãos, ou porque a Maria e a Carolina são cunhadas, ou são comadres, tem algum laço de compadrio. Então, quando envolve um grupo maior, a depender da sua pergunta, mais uma vez, você vai montar essa análise de redes sociais a partir de um conjunto mais vasto de fontes, e aí, então, para elaborar isso, você vai montar um banco de dados analítico. Para fazer uma análise demográfica também, você pode sim fazer uma análise demográfica só a partir do censo. Sim, você pode fazer, mas você pode também fazer uma análise demográfica juntando dados do censo, com dados de anuários, com dados da sua prefeitura, com dados do seu estado, com outras fontes diversas que o IBGE produz, por exemplo. Então, isso tudo você montaria uma análise demográfica, um banco de dados com esse objetivo, partindo de diversas fontes. Um banco de dados empírico é um banco de dados que ele vai ser orientado pela fonte, ou seja, você tem, praticamente você vai transpor aquela fonte para um meio eletrônico. Por exemplo, um conjunto de registros de batismo, ele vai ter características muito semelhantes que vocês vão praticamente copiar e colar da fonte para o banco de dados. Vai ter lá o nome, a data que foi registrado, quem registrou aquele indivíduo, quem é o pai, quem é a mãe, quem são os padrinhos, qual é o local desse batismo. Então, tudo isso compõe o registro de batismo e vai compor o banco de dados. Você pode acrescentar alguma coisa nesse banco de dados, mas é muito possível que você só vá transpor a fonte para ele.
Uma outra fonte possível, que acontece muito quando a gente está trabalhando, sobretudo com história da ciência da saúde, são livros de entradas de pacientes, de hospitais, né? Então, lá nesse conjunto, você tem... eu vou falar um pouco mais à frente sobre cada um desses, sobretudo sobre os livros de registro, mas você tem um livro com várias colunas que contém diversas informações sobre os indivíduos que estão entrando no hospital, e essas informações vão ser transpostas para um banco de dados. Esses bancos de dados analíticos e empíricos, eles podem ter duas formas também. Eles podem ser nominais, contando histórias pessoais, trajetórias, né, como já dei alguns exemplos aqui, por exemplo, das biografias coletivas. Eles podem ser não nominais também, que ao invés de registrar pessoas, vão registrar atos, por exemplo, algo mais voltado para uma questão profissional, ou um banco de dados mais voltado para empresas, para ações que aquela empresa faz, como negociação de clientes e outras coisas. Normalmente, na história, a gente usa mais os bancos nominais, né? Bom, e trazendo um pouquinho de teoria assim, para refletir sobre banco de dados, até para inspirar vocês a utilizar um pouco de teoria quando vocês estiverem fazendo a metodologia da pesquisa de vocês, um trecho de um texto já bem clássico, né, do Michel de Certeau, A Operação Histórica, que está naquele livro do Pierre Nora, Novos Objetos, Novas Abordagens, Novas Fontes, aquele nome comprido lá. Que ele diz assim: em história, tudo começa com o gesto de reunir, de selecionar, de reunir, de dessa forma transformar em documentos determinados objetos distribuídos de outra forma. Essa nova repartição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tal documento, pelo fato de recopiar, transcrever ou fotografar esse objeto, mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Esse gesto consiste em isolar um corpo, como se faz em física, formar a coleção. O material é criado por ações combinadas que o repartem no universo do uso, que também vão procurá-lo fora das fronteiras do uso e que fazem com que seja destinado a um reemprego coerente. Então, por que a gente precisa refletir e quando está escrevendo a metodologia, explicar como se compõe o nosso banco de dados? Porque a gente está reelaborando a nossa fonte. A gente está selecionando, reunindo um conjunto de dados e a gente está produzindo um novo documento. O banco de dados ele não é algo que está no limbo, ele é um documento que foi produzido por alguém e que para isso foram feitas escolhas até que aquele banco de dados tomasse aquela forma. Então, a gente precisa ter isso em mente quando tá refletindo sobre banco de dados e sobre produção do conhecimento. Teve um de vocês que eu não vou me lembrar o nome agora, mas se não me engano o menino está fazendo doutorado em Porto Alegre, eu acho que é Lucas, talvez o nome dele, que ele disse que ele não é da história, né? Ele está fazendo doutorado, acho que ele é da educação física, e se não for, corrija aí no chat. E ele disse que o interesse dele era também entender como que se faz pesquisa em história, né? Como que é esse processo que vai transformar em um resultado de uma produção historiográfica. E quando a gente está pensando em banco de dados, quando a gente está pensando nesse processamento, nessa reelaboração de uma fonte, a gente está cumprindo essas etapas desse conhecimento histórico, né? Educação física, então eu estava certinho, ó. Lucas, educação física na URGS, muito bem. E o Lucas disse isso, que ele queria entender como é que se faz pesquisa em história. E aí, quando estou pensando no banco de dados, e também pensando que, por mais que a gente vá mais adiante aprofundar em outras questões que não propriamente focadas em história,
vocês se matricularam num curso de História, então vocês minimamente precisam entender como é que se dá esse processo da produção do conhecimento em História. E nada mais é do que exatamente isso que a gente está falando sobre como se um exemplo dessa produção desse conhecimento em História é uma elaboração do banco de dados. A gente vai partir de um problema. Partindo desse problema, a gente vai refletir sobre que tipos de documentos a gente vai ter para responder esse problema. E aí, esse conjunto de documentos é tanto empírico quanto bibliográfico. Nós vamos reunir esse conjunto, esse corpus documental para nos ajudar a responder esse problema. A partir desse corpo documental, a gente vai desmontar ele, a gente vai destrinchar esse corpus documental de modo que ele fique inteligível para a gente, né? E aí, nesse processo de desmonte, e que para que ele se torne algo inteligível e algo que possa ser processado, a gente vai transformar ele, né, num material de trabalho, né, ou no que o Tiago Gil considera como as metafontes. Por exemplo, o nosso banco de dados é uma metafonte. Aí, depois dessa transformação desse documento, a gente vai fazer a análise e essa análise vai para o texto. Então, basicamente essa a sequência dos acontecimentos quando a gente está fazendo uma pesquisa em história. Parte de um problema, em cima desse problema nós temos documentos, esse documento ele precisa se transformar de alguma maneira para que a gente possa analisar, e depois dessa análise a gente vai transformar isso num texto, numa produção historiográfica. Então, basicamente isso. E o banco de dados ele estaria aqui, nessas metafontes que a gente usa para transformar o nosso material todo bruto em um texto. Bom, sob a perspectiva da história social, que normalmente é uma parte da história que utiliza bastante banco de dados, o Tiago Gil também ele traz uma citação do Didier para tentar explicar um pouquinho isso. Então, a nova concepção do trabalho em história social nos dá a solução. É preciso tratar cada dado como um evento dentro da vida do autor. A documentação ela deve ser lida como um conjunto de sequências que descrevem as ações efetuadas ou sofridas por um ator individual. Cada uma dessas ações ela deve corresponder a um registro dentro da base de dados, contendo todos os elementos necessários à sua interpretação. Natureza e descrição da ação, identificação do autor, data, referência, elementos de contexto, etc. A conversão dos documentos em ato é da responsabilidade do pesquisador, que a faz a partir de sua margem de interpretação. Então, por exemplo, quando a gente está elaborando um banco de dados cujo objetivo é entender a trajetória de um sujeito, a gente está documentando várias ações dele, desde quando ele nasceu, quando ele morreu, quando ele se formou ou não, se ele casou ou não, se ele teve filhos, onde que ele morou, qual foi o processo, ele fez algum processo migratório ao longo da vida, morou em outros lugares, trabalhou em mais de um emprego, quanto que ele ganhava, se é possível identificar isso, se não ele ascendeu socialmente, ele não ascendeu socialmente. Infinitas perguntas que a gente pode fazer, e cada uma dessas ações desse indivíduo é considerada um evento dentro da vida desse autor, desse indivíduo, e cada evento é considerado um dado para o nosso banco de dados, né, para o nosso conjunto de dados. Bom, então a gente vai ter alguns exemplos. Gente, os meus GIFs foram flopadíssimos, nenhum tá com movimento. Sim, não adiantou nada procurar os GIFs, porque eles não estão com movimento, mas tudo bem. Exemplos, então, de banco de dados, né, de tipos de banco de dados. Correspondências e livros de ficção, que são tipos de fonte em que a sequência de informações não é importante. Você pode extrair conteúdo fixo e não fixo, ou seja, você pode extrair
algo que está dado assim logo de cara, e outros dados que você vai extrair a partir das suas questões. Por exemplo, quando você pega uma correspondência, toda correspondência vai ter a data, o local, o remetente e o destinatário. Mas, a partir dessas correspondências, você pode extrair outras informações também, que não vão ser fixas, que cada carta vai ter uma informação diferente. Quais as pessoas, os locais e os assuntos citados. Então, a gente poderia ter um banco de dados de correspondências que é composto tanto pelos elementos fixos dessa correspondência, quanto os elementos não fixos. Nesse sentido, quando a gente tem um conjunto grande de correspondências e elabora um banco de dados dessa forma, a gente pode, por exemplo, pode fazer uma análise de redes sociais, como eu estava dizendo antes. Se a gente pegar todos os nomes dessas pessoas e ver como elas estão se relacionando, a gente vai ter, então, uma rede dessa troca de correspondências. Em publicações, a mesma coisa. A gente tem elementos, né, que são fixos, que toda publicação vai ter, que é a editora, o local, o ano de publicação, o autor, as palavras-chave. Mas também tem outras informações que você pode acrescentar. Quais são os anexos que essa publicação está trazendo, quais são os principais conteúdos, e aí fazer uma lista de palavras-chave, por exemplo, enfim. Tudo isso seria perfeitamente possível. O livro de registro hospitalares, né, como eu já tinha citado. Ele é um banco empírico, né, orientado pela fonte. Normalmente, esse livro é um livro grande, que tem várias colunas, e cada coluna é uma informação. Cada coluna tem ali uma variável referente a algum tipo de informação. Então, a gente tem, normalmente, nesse tipo de material, o nome, o sexo, a idade, a cor, a profissão, a nacionalidade, faltou uma vírgula ali, residência, diagnóstico, médico responsável, classificação, data da internação, data da alta e observações. Normalmente, esses livros eles não são orientados para uma análise estatística daqueles dados. Eles são elaborados, por isso também a importância de entender por que aquela fonte foi construída daquela maneira, e isso serve para qualquer tipo de dado, né, de referência. Ele é um livro que serve, como o nome já diz, para registrar a movimentação do hospital em um determinado local, num determinado contexto. Então, por exemplo, na minha tese, eu utilizei a minha principal fonte de pesquisa era o livro de entrada de pacientes do Hospital de Caridade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E esse livro era imenso, era um livro escrito à mão, e, por exemplo, quando chegava no diagnóstico, às vezes o paciente ele ficava lá um mês, 40 dias, 6 meses. E nesse meio tempo, em alguns casos, quando você está analisando história hospitalar, você tem livro de entrada de paciente e prontuário do paciente, que é maravilhoso, porque aí você tem dois conjuntos de fontes que se complementam e você você dá conta de uma complexidade maior daquele indivíduo que você quer acompanhar. Mas, normalmente, e é o que acontece, é muito raro a gente conseguir um livro de registro de paciente, e mais raro ainda você conseguir os dois juntos. Mas quando você consegue o livro de registro, é porque só tem aquilo mesmo disponível para a gente analisar, e à medida que o paciente vai ficando no hospital, vai sendo anotado lá no diagnóstico, ele entrou com gripe, mas daqui a pouco ele está com pneumonia, aí depois ele evoluiu para uma tuberculose, e aí tudo vai ficando lá no diagnóstico. Quando a gente está analisando, quando a gente está transpondo isso para um banco de dados, se você colocar lá 3 tipos de doença na mesma célula, né, no mesmo quadradinho, lá naquele mesmo ponto do banco de dados, na hora de analisar, não faz muito sentido, porque você vai ter 3 coisas e ele vai entender como uma só, porque, como eu disse, já venho dizendo, né, cada célula, cada elemento do banco de dados, ele tem que ter uma informação apenas. Então, para casos como esse, por isso que é também importante a gente primeiro ter uma ideia geral da fonte para depois montar o banco de dados, para você não ir, à medida que vai trabalhando, ir acrescentando questões. Então,
prevendo casos como esse, você vai colocar diagnóstico 1, uma coluna para diagnóstico 1, uma coluna para diagnóstico 2, uma outra coluna para diagnóstico 3 e assim sucessivamente. Então, às vezes, deixa lá mais ou menos 3 diagnósticos e depois, se aparecer mais algum, aí a gente acrescentaria, mas prevê que exista mais de um diagnóstico, por exemplo. Você pode acrescentar também dados que não vai ter no seu livro de registro. Por exemplo, é um acidente de trabalho, você pode colocar só uma caixa de seleção, se sim ou não. Quando você trabalha com o início do século XX, enfim, Brasil República no geral, aparecem muitos trabalhadores internos em hospitais e acidentes de trabalho são causas de internação muito comuns. Então você pode deixar uma, mas isso não está a sua fonte não está te dizendo, não vai ter uma coluna dizendo se é acidente de trabalho. Normalmente essa informação vai vir numa observação do banco de dados. Mas o que a gente deve evitar ao máximo nos nossos bancos de dados é o campo observação. Porque o campo observação ele vai virando um saco de gato. Tudo que eu não sei aonde colocar vai para observação. Então, foi um acidente de trabalho, vou registrar na observação. Aqui está dizendo que é uma mulher e ela tinha 5 filhos, não tinha com quem deixar os filhos e os filhos acabaram sendo internados junto com ela no hospital porque não tinha com quem deixar. Isso acontece bastante, no meu banco de dados tinha bastante. E aí eu vou colocar isso lá nas observações. Só que aí depois, nas observações, você nunca mais vai olhar para aquilo lá, porque é um conjunto de texto imenso que você não tem como analisar. Então, primeiro olhando, dando essa olhada mais ampla para a sua fonte, você vai ter ideia de que tipo de informação ela está te fornecendo. Então, aparece que a pessoa deu entrada com alguém ou não, então coloca lá, deu entrada sozinho, acompanhado? Se entrou acompanhado, qual o nome do acompanhante? Era uma criança? Sim ou não? Então, você pode ir tentando destrinchar essas informações que você colocaria em observações, colocando em colunas diversas ao longo da sua tabela, né? Então, eu coloquei aqui uma observação, né? Procurar sempre classificar o máximo de informações possíveis nas colunas e não no campo observações, que lá é a parte mais complicada que você vai ter para analisar, sobretudo estatisticamente, se você tiver um grande conjunto de texto no campo observações. Você pode analisar também, e lembrando aqui de alguns das respostas de vocês no questionário, percebi que trajetórias é um tema de pesquisa que é recorrente em alguns de vocês. Então, para pensar uma trajetória de algum indivíduo, ou até mesmo de um grupo, ou de uma instituição, vocês vão ter bancos de dados nominais e analíticos, né, que vão ser orientados pelo método de vocês, então, a partir das suas questões. A gente pode ter 2 bancos de dados distintos ou bancos de dados em uma só coluna, né? Se fosse no Axis, vocês poderiam ter 2 tabelas diferentes, uma tabela para dados pessoais e uma tabela para dados profissionais, ou no Excel, uma coluna ao lado da outra, com todas as informações que vocês puderem coletar sobre aquele grupo ou aquela pessoa. Então, vai ser nome, idade, cor, sexo, ano de nascimento, ano da morte, casamento, maternidade, escolaridade, formação. O campo da formação é outro ponto importante para a gente destrinchar em coluna, porque às vezes a pessoa fez a graduação num local, a pós-graduação, o mestrado em outro, o doutorado em outro. Então, você não vai colocar todo o nome das 3 instituições, por exemplo, da formação superior dessa pessoa, na mesma célula. Você vai dividir isso em colunas, formação 1, formação 2, formação 3. Local de formação, às vezes na formação você vai colocar o curso, e depois numa nova coluna você vai colocar o local da formação 1, local da formação 2, local da formação 3. A nacionalidade, a residência. Nos dados profissionais, a mesma coisa, qual é a profissão. Trabalhou em mais de um lugar? Local de trabalho 1, local de trabalho 2, período do trabalho 1, período do trabalho 2 e assim sucessivamente.
Aqui eu trago exemplos diversos, né, que vocês podem utilizar para tentar pensar como a pesquisa de vocês poderia se encaixar numa dessas questões, mas cada elaboração do banco de dados ela é muito particular, né? Então, você vai pensar aquele banco de dados a partir das suas perguntas, né? Mas só para deixar claro. Quando vocês forem analisar esse banco de dados, ou seja, quando isso for transposto para o texto de vocês, vocês devem colocar, olha, na minha fonte, ela tinha uma coluna que havia lá 5 diagnósticos da mesma pessoa. No meu banco de dados, isso foi transformado em 5 colunas, sendo cada uma delas correspondente a um diagnóstico. Ou quando você está analisando uma trajetória profissional, pessoal, para elaborar esse banco de dados, meu banco de dados tem tantos registros, com tantas variáveis, ou seja, com tantas colunas que o meu banco de dados tem. A partir disso, ele foi elaborado a partir de tais e tais fontes, então, fontes pessoais, como registro de nascimento, fontes profissionais, como registro profissional. Eu pesquisei também no currículo Lattes dessas pessoas. Você fazer uma análise do currículo, por exemplo, né, você pode destrinchar todas as informações do currículo Lattes em colunas diversas da sua tabela, né, do seu banco de dados. Existe possibilidade de fazer uma raspagem do currículo Lattes e extrair essas informações completas e ele já baixar no arquivo CSV e você ter isso já pronto em colunas, mas você também pode elaborar a partir das suas questões manualmente, como você achar mais pertinente para a sua pergunta. Que a gente está pensando nessa questão mais manual, né? Mas para que serve um banco de dados e como é que eu estou pensando ele. Depois que vocês souberem o básico do banco de dados, vocês podem partir para essas etapas posteriores, né? De montagem de um banco de dados mais profissional, de um banco de dados que vai ser extraído já praticamente pronto e você só vai fazer análise em cima dele. Mas, normalmente, para o nosso caso na história, é difícil a gente conseguir esse tipo de informação, né? A gente trabalha com fontes muito diversas, com fontes que são muito textuais e a gente que vai precisar realmente montar isso a partir do que a gente deseja. Por fim, então, gente, olha, o Sheldon estava jogando os papelzinhos para cima, agora vai ficar a descrição do Git, é um desastre. Por fim, né, o que o Thiago Gil traz de consolo, digamos assim, sobre como elaborar um banco de dados, ele fala que o custo do desenvolvimento e abastecimento de um banco de dados é alto. E certamente é. E a gente está falando não só de custo de tempo, como de custo de investimento também, de qual o software você vai usar, por exemplo, se você não for usar um software livre. Contudo, a capacidade de recuperar os registros de forma automática, rápida e fácil após a conclusão do trabalho é bastante compensadora. Então, assim, quando a gente começa a elaborar um banco de dados, parece uma coisa infinita, que a gente está perdendo muito tempo transformando aquela nossa fonte num conjunto de dados. Mas, depois que isso estiver pronto, vai ser tão mais fácil você só dar um Ctrl+U ou um Ctrl+L no Excel, né, para encontrar essa informação tão rápida do que você ficar folheando todos os seus documentos ou você ficar olhando um monte de texto no Word para ver onde é que está a informação que eu quero, se ela pode estar organizada ali em colunas bonitinhas e muito mais fácil de ser processado aquela informação. Então, basicamente, a minha sugestão é a mesma do Tiago, assim, que dá trabalho, mas vale muito mais a pena você ter os dados organizados para quando você for pensar aquilo ali do que você não ter nada organizado e não saber nem da onde que parte. Bom, tudo certo por aqui? Deixa eu olhar para a cara de vocês um pouquinho. Tudo certo por aqui?
Sim, sim. Posso entrar direto, então, no... Falar um pouquinho da diferença entre o Access e o Excel, entrar no Excel, e aí depois a gente faz uma rodada de questões sobre o Excel e depois parte para o Access, tá bom? Então, vamos lá. Isso aí pergunta para os cariocas. Eu sou gaúcha, não sou obrigada a saber o que é charme e funk. Carioca, um carioca responde. Bom, vamos lá então. Para a diferença entre o Access e o Excel. Eles são dois bancos de dados, né? Dois softwares que permitem fazer banco de dados da Microsoft, né? Eles ambos armazenam dados, né? Ambos podem executar consultas e filtragem de informações e ambos organizam os dados em campos. As diferenças entre eles: o Excel ele é mais focado em cálculos e também permite fazer comparações estatísticas de dados. Então, mesmo quando você não está utilizando o cálculo, mas você quer fazer uma análise estatística daquele conjunto de informações, o Excel é mais favorece isso, né? E a gente vai, a maneira como eu vou explicar algumas questões do Excel para vocês é pensando numa análise estatística, pensando numa próxima aula que a gente vai dar depois sobre como analisar estatisticamente aqueles dados, sobretudo a partir do programa que é o PSPP, que é semelhante ao SPSS, que é um software pago. A gente vai pensar no Excel a partir disso, como elaborar aquele banco de dados para que ele possa ser processado por um software de estatística. E o Access é onde você pode armazenar a maior parte dos dados em texto. Ele permite executar relações entre diversas tabelas. Vocês podem ligar, por exemplo, um nome, colocar várias tabelas, que essa tabela, uma tabela seja sobre informações pessoais e outras profissionais, por exemplo. Aí você faz a ligação entre o nome, entre as duas tabelas a partir do nome, e aí você pode fazer uma análise relacional daquele banco de dados. E também tem como acrescentar anexos nas células, né, do Access. Para mim, eu vou explicar o Access, o Excel mais ou menos, mas o Access eu vou explicar para vocês de uma maneira assim muito usuário, sabe? Muito para que eu uso o Access, para que o Access foi útil para a minha pesquisa. Muitos de vocês falaram em que usam periódicos, né, jornais na análise. Eu acho o Access bom, muito bom para organizar esses jornais, por exemplo. Porque quando a gente vai baixando, digamos que vocês façam lá aquela raspagem que o Eric ensinou da hemeroteca para baixar 100 mil dados de uma vez só da hemeroteca a partir de uma busca. Mas como é que fica organizado isso no computador? Vai ficar uma pasta onde vai ter vários anexos. Mas e aí, como é que eu analiso? Está um conjunto de fotos. Mas desse conjunto de fotografia, você precisa extrair dados, precisa extrair informações, precisa, talvez, descrever aquela informação. Então, eu acho, para essa organização, o Access ele ajuda, porque você pode montar um banco de dados, a fotografia da fonte fica ali junto com as outras informações da sua fonte, e isso ajuda a processar isso, organizar de uma maneira mais clara. Bom, muito bem. Então, a gente entra no Excel. Eu abri o Excel, e agora? E agora, o que eu faço? Tem gente que não sabe, né? Assim, abri o Excel e não sei o que eu faço a partir de agora. O ponto de partida é o seu objetivo, né? Você está abrindo aquele Excel para quê? Você está montando um banco de dados com qual objetivo? Eu quero fazer uma análise de trajetória, eu quero fazer uma análise de um grupo, eu quero fazer uma análise profissional, enfim. Você precisa saber a finalidade daquele banco para criar os campos que vão te ajudar a pensar. Quais potenciais você deseja que ele tenha, né? Para que
que aquele banco de dados vai estar te ajudando? Ele é um banco de dados que vai só vai organizar a sua pesquisa? Ou ele é um banco de dados que vai permitir que você faça análise de algo em cima dele? Até isso é possível. Você pode fazer um banco de dados só para organizar? Pode. Mas mais interessante seria se, a partir daquela organização que você perdeu tempo para fazer, você possa extrair algum tipo de dado, você pode extrair algum tipo de análise daqui. Então, para isso, você tem que pensar em quais os campos vai criar. Então, por isso, esse conhecimento prévio é importante para que você não abra simplesmente Excel aleatoriamente e comece lá a jogar informações sem rumo. Quando você tem esse planejamento prévio, por isso que eu estou chovendo no molhado falando disso, né? Mas quando você tem planejamento prévio, eu estou falando também do ponto de partida de quem já elaborou diversos bancos de dados. Desde 2012 eu trabalho com banco de dados e já fiz muito retrabalho. Por quê? Quando não tem uma organização, você vai colocando, peguei minha fonte e estou jogando ela aqui no Excel. Mas eu nem sei para que direito que eu fiz aquele banco de dados. Aí, de repente, lá, quando você está colocando o 50º dado no banco, aparece uma informação nova, falando, poxa, mas eu não pensei nisso. E aí, agora eu vou ter que voltar para o zero, colocar tudo de novo para acrescentar aquela informação que eu não tinha me dado conta que eu poderia ter colocado. Então, por isso esse planejamento é importante, para vocês não precisarem ter um retrabalho. Não façam que nem eu, sejam mais espertos. Se eu clicar o GIF móvel, agora entendi. Mas eu sou burra mesmo. Bom, muito bem. Básico, né? Eu até pensei, gente, vou botar esse slide, eu não vou botar, mas vai que alguém nunca abriu o Excel, né? Então, vou colocar. Você vai lá, abre Excel, novo, inserir. E eu coloquei aqui, normalmente a gente abre e já começa a digitar. Mas se você for já inserir tabela, é mais fácil, porque aí já vai ficando as colunas bonitinho, já vai ficando organizado, você já vai ficando com a possibilidade de fazer filtragem na variável. Então, é melhor você já ir colocando direto, inserindo direto por tabela, do que só ir jogando as informações nas células. Então, para quem vai começar do zero, minha sugestão é que você já vá fazendo, inserindo a tabela. Bom, quais os cuidados básicos, então, quando a gente inicia um banco de dados no Excel? Pensando numa análise estatística desse banco, é preferível que vocês utilizem apenas letras maiúsculas e sem acento. Por exemplo, sem tio, sem cedilha, sem circunflexo, sem nada disso. Porque quando você vai transpor para um software de análise estatística, ele tem uma sensibilidade bem maior, né, de leitor de caracteres, e se tem muito acento, a possibilidade de dar erro quando ele está lendo aquela informação é bem maior. Isso já aconteceu muito comigo, e então, hoje em dia, eu já dou essa dica de que utilize preferencialmente apenas letras maiúsculas sem acento. Então, cada célula, né, cada quadradinho do banco, deve corresponder a um dado, como eu já falei várias vezes. Caso tenha mais de um, crie uma nova coluna, crie uma nova variável. Formação 2, doença 1, doença 2, etc. As datas, sobretudo no Excel, que ele não vai reconhecer uma data muito antiga, tipo 1654, ele só vai reconhecer de 1900 para cá, é preferível que vocês coloquem as datas em 3 colunas: dia, mês e ano. Se o dia e o mês não for importante para você, ignore. Mas às vezes é. Se não for, coloque só o ano. Mas se for, coloque em colunas separadas, que é aquela data que você está expressando lá. Por quê? Na hora de filtrar, fazer uma análise serial por ano, por exemplo, é mais fácil que você tenha uma coluna só de ano. E aí você pode fazer uma classificação, por exemplo, eu quero entender qual era a maior reincidência de uma doença em um determinado ano ou ao longo de uma série de anos. Então, se você tem a coluna ano, fica mais fácil para você fazer essa análise. A gente também, quando monta o banco de dados, tem que pensar um pouquinho como eu já disse 1000 vezes, né, nas perguntas que a gente vai fazer para ele. Quando é muito comum a gente
pegar esse tipo de caso, né? Sobretudo quando a gente está pensando em história da saúde, está pensando em uma fonte que não foi pensada para o meio eletrônico inicialmente, é uma fonte de períodos diversos, né? Elas vêm com muitas nomenclaturas. Esses bancos, esses registros, né, de fonte, eles são feitos muitas vezes por pessoas diferentes, em contextos diferentes. Hoje era uma freira que estava registrando o livro de registro do hospital, amanhã é outra freira, depois de amanhã é um padre, a semana que vem foi um médico, e cada um deles está registrando aquela mesma informação, está registrando de formas diferentes. Então, por exemplo, algo que aparecia muito no meu banco de dados, a questão da cor era a questão mais complexa para as pessoas definirem no livro de registro. Então, cada uma daquelas pessoas que estava digitando aquela informação, ela estava escrevendo de uma maneira diferente. Estava escrevendo que a pessoa era parda, que era pardo, que era pardinha, que era pardinho. Então, para facilitar a análise estatística única e exclusivamente, se você selecionar ou fazer a opção só por uma nomenclatura facilita muito a sua análise. Porque, claro, se você vai fazer uma análise de cor, né, do seu grupo, essas informações são extremamente importantes. E mesmo que você não vai fazer uma análise profunda sobre a cor, por exemplo, é importante que você anote todas essas nomenclaturas que a sua fonte está sendo utilizada e que isso venha escrito no seu documento. Quando você está escrevendo sua tese, você coloque lá. Olha, no meu banco de dados, por uma questão de análise estatística, para facilitar, eu optei por apenas uma nomenclatura, mas a fonte vem com tais e tais e tais nomenclaturas. Isso é importantíssimo e você não pode simplesmente fazer uma opção dessas para simplificar o seu banco de dados e não explicar para o leitor como que essa informação está sendo dada na sua fonte original. A mesma coisa acontece com doenças, né? Às vezes tem vários nomes diferentes para a mesma doença. Opte por uma só, porque isso facilita a sua análise. Opte também por padronizar. Ou você escreve tudo no feminino, ou você escreve tudo no masculino. Porque isso também, na hora da contagem, porque, por exemplo, você quer analisar quantas mulheres pretas sofriam de varíola em 1910. Você pode fazer uma filtragem apenas pelo sexo, tá? E aí a cor das mulheres pode estar lá como preto ou preta. Opte por apenas uma nomenclatura, porque como você vai fazer uma filtragem por sexo, você não necessariamente precisa dessa nomenclatura flexionando o gênero. Ao longo do texto, como você vai escrever isso, ou você quer mudar depois, quando você tiver essa tabela pronta, extraída do software, você quiser mudar, não tem problema nenhum, é completamente editável e você pode mudar. E escrever pretos e pretas e pretes e da maneira como você achar mais conveniente para a sua pesquisa. Mas, para colocar no software, para processar esse dado, é melhor que ele esteja padronizado de uma forma só. Mas, como eu disse, é uma opção também estética e ao longo da análise do texto você faz como desejar. Bom, uma outra coisa que estou pegando alguns pontos específicos assim, que eu acho que pode ajudar vocês na hora de elaborar um banco de dados. Criar lista suspensa. Às vezes você tem um banco de dados que você vai, em determinada coluna, você vai escrever sempre as mesmas coisas. Então, é mais fácil que você crie uma lista suspensa. Por exemplo, o sexo, uma coluna sobre o sexo. Você vai colocar que ela é masculino, feminino ou não binário, por exemplo. Então, essa coluna ela vai ter sempre essas 3 informações. Então, é melhor que você crie uma lista suspensa e na hora de preencher, você só vai ali na setinha e seleciona qual é o tipo de informação que você quer colocar, do que cada uma das vezes você escrever feminino, masculino, não binário. Aí o feminino, daqui a pouquinho você escreve maiúsculo, daqui a pouquinho você escreve minúsculo. Aí na próxima vez você escreve com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. O não binário, uma vez você escreve com tio, outra vez escreve sem tio, uma vez escreve com junto, outra vez escreve separado. E
Cada uma dessas formas que vocês optarem por escrever, descrever a informação, o software que vai analisar estatisticamente o banco de dados vai notar como algo diferente. Então, feminino escrito com letra maiúscula e com letra minúscula, para análise estatística, são dois dados diferentes. Então, padronizem e, sobretudo, quando as informações vão se repetir, é mais fácil fazer uma lista suspensa. Então, aqui eu coloquei eu estou explicando, né, como pensar o banco de dados, mas também vou explicar como é que aperta alguns botões. Para criar a lista suspensa, vocês vão em dados, validação de dados, né, que é esse iconezinho aqui, e aí vai aparecer essa caixa, vocês vão permitir, né, vocês vão criar uma lista. Aqui na fonte, vocês vão escrever o que corresponde àquela lista. Então, aqui eu acho que era se a pessoa... meu banco de dados era sobre uma instituição e eu queria saber se ela tinha mulheres ou não tinha mulheres nessa instituição. Então, eu fiz só uma coluna sim ou não, porque aí depois eu consigo filtrar só as instituições que têm mulheres, só as instituições que não têm mulheres. Então, eu fiz uma lista suspensa para isso. O sim e o não, ele funciona muito bem quando você quer fazer esse tipo de análise. Assim. Você quer isolar um grupo, então você coloca o grupo que tem mulheres, o grupo que não tem mulheres. O grupo que foi internado no hospital por acidente de trabalho, o grupo que não foi internado por acidente de trabalho. Então, o sim ou não, ele ajuda muito nesse sentido. Então, criar uma lista suspensa ajuda... Deixa eu ver o que estão dizendo. Tá bom, é isso. Obrigada, Catrinha. Que bom, está dando para entender. Então, essas listas ajudam bastante. Outra coisa, muitos de vocês já podem ter bancos de dados, já podem ter começado o banco de dados. E aí, poxa, professora, mas eu escrevi meu banco de dados, eu não sabia, não tinha essas dicas que você está dando hoje. Meu banco de dados está escrito em letra maiúscula, em minúscula, com acento, sem acento, começando com maiúscula, terminando em minúscula, uma letra maiúscula, outra minúscula, que nem a gente escrevia em 2005. Não sei, tá de diversas formas. Tem um jeito de corrigir isso. Você pode transformar todo o seu banco de dados em maiúscula, todo o seu banco de dados em minúscula. Para isso, Ásia quer falar? Não? Não. Deixa eu aproveitar para beber uma água. Eu vou mandar esses slides para vocês depois, tá? Não precisa copiar. Para você transformar um banco de dados em maiúsculo e minúsculo, para ajudar a análise estatística, por exemplo, vocês podem transformar, só que vocês têm que fazer isso coluna por coluna. Tá? Se existe um jeito mais fácil, eu não sei. Eu sei fazer por coluna por coluna. Então, você cria uma nova coluna, do lado da coluna que você quer, por exemplo, essa coluna órgão aqui. Né? Tem um grupo de instituições, cada instituição pertence a um órgão, e eu quero transformar esses órgãos tudo... A instituição já está em letra maiúscula, e eu quero transformar o órgão também em tudo letra maiúscula. E tá uma salada de frutas. Então, eu crio uma coluna do lado e digito a fórmula, né? Igual a maiúscula ou igual a minúscula, vale o mesmo. E aí, entre parênteses, você vai colocar o conjunto de texto que você quer passar para maiúscula ou para minúscula. Então, igual maiúscula, entre parênteses, aquele conjunto de texto, dá um Enter, e ele vai passar automaticamente tudo para maiúscula ou tudo para minúscula. Depois, você pode apagar a coluna você copia essas informações todas para a coluna antiga e pode apagar. Só que na hora de copiar, você tem que copiar você tem que colar com valores de formatação, que é esse iconezinho aqui. Porque se você só copiar e colar, a chance de dar um erro vai ser bem grande. Ó, no LibreOffice tem como fazer isso mais fácil. No Excel, se alguém souber, pode dizer. Eu faço assim quando eu tenho que corrigir maiúsculo e minúsculo. No LibreOffice tem um jeito mais fácil que o colega está colocando ali.
Então, seria basicamente isso, assim, cuidados que a gente precisa ter para fazer análise. Eu tenho um banco de dados que eu utilizo no Axis, que ele, aparentemente, o resultado dele, né, ele faz uma coluna assim como o banco de dados. Esse aqui é o resultado de um formulário e ele apresenta um resultado como o Excel, quis dizer, não banco de dados, como o Excel. Mas a maneira como eu trabalho com ele é assim. Vocês podem ver que está bem grosseiro, assim, uma cor esquisita, que não combina muito, uma coisa meio quadrada, mas ele funciona. Se ele está bonito, você pode deixar ele mais bonito, com um pouco mais de criatividade do que eu. Isso aqui também foi um banco de dados que eu fiz em 2013, quando eu estava no mestrado, 2013. Então, hoje em dia, eu faria um banco de dados um pouco mais bonitinho. Mas para você ler o jornal, para você armazenar essas fontes, ele funciona, acho que funciona bem, acho que funciona de um jeito que te ajuda a ter a processação o processamento do dado, né, numa parte desse seu banco de dados bem visual, e também ter a fotografia para você ler ali e trabalhar melhor com ela. Acho que funciona e para a organização é bem mais prático. Bom, quando você abre o Access, né, para construir um banco de dados, você vai abrir, você vai criar um banco de dados em branco e vai criar. Quando você fizer esses primeiros comandos iniciais, ele vai abrir essa tela, né, aqui com uma tabela 1, e a partir dessa tabela 1, você vai clicar para adicionar a sua coluna. Quando você está adicionando uma coluna no Access, ele vai te dar essa opção aqui, que também algumas delas tem no Excel, mas no Access essas opções que te dá de que tipo de informação vai conter dentro daquela coluna. Então, você pode ter uma informação texto curto, número grande, moeda, data e hora estendida, uma caixa de seleção, sim ou não, uma pesquisa de relacionamento, um hit test, um texto longo, um anexo, um hiperlink ou um campo calculado. Para o que a gente trabalha, normalmente, o mais comum é você usar o texto curto, o texto longo. Por exemplo, você quer fazer uma descrição daquele jornal. A gente vai trabalhar lá com o JImagine Reader, vocês vão aprender como é que transforma uma imagem em texto, e aí eu vou copiar e colar aquela transcrição daquele jornal aqui no campo da transcrição do banco de dados do Axis. Então, a gente vai ter um campo longo, um texto longo, que você pode copiar um texto você determina os caracteres, né, se quiser. Um texto mais curto, que você vai botar o nome, por exemplo, da pessoa, ou da instituição, ou do que você quer que seja. Um número para você colocar a idade, digamos. Uma caixinha sim ou não para o casamento, para a maternidade, para declaração. Declarou o sexo, não declarou, enfim. E você pode colocar o hiperlink, que já fica um campo específico só para colar o link, não de outra forma, mais solta, e também um campo específico para colocar um anexo. Então, você faz o banco de dados e tem ali, você consegue visualizar ele já olhando para aquela imagem num campo maior. Então, aqui eu escrevi como é, né, o passo a passo de criar essa coluna. Cada vez que você for criar essa coluna, você vai repetir esse processamento, essa definição do campo para cada uma delas. Então, você vai dizer, uma é texto, outra é número, outra é texto longo, outra é hiperlink, outra é anexo, e assim sucessivamente. Assim, você vai criando todas as suas colunas, como você criaria no Excel, só que aqui dando uma determinação mais direcionada. Após inserir os campos, né, você vai salvar a tabela e renomear, né, que isso é importante. Então, eu coloquei aqui como título, né, desse banco de dados, um cadastro de jornais. Então, o código é um número que é padrão, assim, normalmente você deixa porque ele vai ficar primeiro e vai ter uma numeração automática, para você até ter uma ideia de quantos dados estão sendo processados ali dentro.
o nome do jornal, a data, o número da página, o ano da publicação, a localização, o acervo, a origem da web, né? Então, por exemplo, você copiou um link da hemeroteca, você pode colocar ali a localização daquele link, a descrição dessa imagem e o anexo, né? Onde que ela está, a fotografia, né? Que você baixou daquele jornal, por exemplo. Quando você está trabalhando no modo tabela, porque vocês vão ver que no Access vocês podem trabalhar sobretudo dois modos, né? No modo tabela e no modo formulário. O modo tabela é esse modo mais bruto, onde você vai processar as informações, dizer que colunas você vai inserir no seu banco e que tipo de dado vai ser colocado em cada coluna. Isso é no modo tabela. E no modo formulário é onde vai ficar mais visual o banco de dados para vocês e vocês vão é nele que vocês vão inserir os dados ao longo do processamento de vocês. Então, dentro do modo tabela, vocês vão ter dois modos, né? Dentro desse campo tabela, vocês vão ter dois modos, que é o modo design e o modo exibição de folha de dados. No modo design, tanto para a tabela quanto para o formulário, o modo design é onde você pode editar o tipo de dado, você pode também dar uma descrição, né? Por exemplo, aqui eu coloquei localização, texto curto, e aqui eu posso descrever, né? Imaginando que eu posso enviar esse banco de dados para outra pessoa que não vai ter o mesmo conhecimento que o meu para preencher, você pode descrever o que aquele usuário deve fazer em cada um desses campos. Então, localização insira aqui a localização da fotografia, da fonte, dentro do seu Drive, dentro do seu computador ou dentro da nuvem, onde que ela tá localizada no seu, onde você guardou aquele documento. O acervo, vou descrever que aqui é para inserir o nome do acervo onde essa fonte foi coletada. Enfim, a descrição aqui descreva, transcreva a fonte na íntegra, uma coisa assim. Você pode usar esse campo de descrição, você pode usar ou não. Então, no modo design é onde você vai dar esses comandos para o seu banco de dados, né? Vai definir as variáveis e vai descrever sim ou não. E no modo inserir dados é onde você pode, para além do modo formulário, você também pode inserir os dados. Se você não quiser trabalhar com o modo formulário, quiser trabalhar só com a planilha, você pode inserir os dados no modo exibição de folha de dados. Eu acho, particularmente, que não é inteligente a gente inserir dados no modo planilha, nesse modo exibição de folha de dados no Access. Porque se fosse para fazer assim, era melhor fazer no Excel. Quando você faz no modo formulário, que é esse outro modo aqui, que vem a ser este modo aqui, quando você insere seus dados desse modo, nessa visualização, faz mais sentido porque você está vendo a fotografia, por exemplo. Você está visualizando melhor o hiperlink e você está, ao mesmo tempo que processa ali o dado, que vai descrevendo aquela foto, que vai dizendo de que jornal ela é, qual é a data, qual é o assunto que está falando, faz mais sentido você estar visualizando do que você está simplesmente preenchendo uma tabela. Então, eu acho melhor, se é para trabalhar no Access, trabalhar no modo formulário. Então, como é que se trabalha, como é que se chega naquela tela ali, que é essa daqui? Você vai retornar ao menu principal, né, depois de você ter salvado essa tabela, e aí você vai criar um design de formulário, tá? E aí, dentro do criar design de formulário, você vai adicionar os campos existentes. Esses campos existentes são os campos existentes na tabela que você já criou. Então, aqui no menu direito, vai aparecer o nome da minha tabela, né, que no caso é cadastro de jornais, e cada uma dessas linhas aqui são os campos daquela tabela. Então, é o nome do jornal, a data, o número da página, o ano da publicação. Para eu transformar isso em formulário, eu vou simplesmente dar 2 cliques em cima de cada um desses campos.
Digamos que no modo formulário eu não quero que todos esses campos, então eu vou selecionar quais são os campos que eu quero que vá para o modo formulário. Normalmente eu vou colocar todos, né? Que é o que faz mais sentido, porque eu estou criando a tabela pensando em como é que eu vou inserir os dados. Então, se eu quero inserir todos aqueles campos, eu preciso que todos aqueles campos também estejam no modo formulário. Então, eu vou dar 2 cliques em cada um desses campos e esses campos vão aparecer aqui nesses quadradinhos aqui. E aí ele vem assim, ó, ele vai dei 2 cliques aqui e ele vem parar assim aqui no formulário. Então, eu criei esse formulário copiando os campos, né? Adicionei, fui em criar, design de formulário, adicionar campos, dei 2 cliques em cada um dos campos, criei o formulário. Salva, renomeia, aí pode colocar o mesmo nome, cadastro de jornais, eu coloquei o mesmo, mas vocês decidem. E aí você vai ver que ele vai fica diferente, inclusive a cor, né? A tabela é azul, o formulário é mais puxando assim para um vermelho. Na aba com o nome do formulário, você vai clicar com o botão direito para... Deixa eu tirar aqui. Para poder selecionar o modo que você vai trabalhar. Então, assim como no modo tabela tinha 2 modos, agora no modo formulário são 4. No formulário tem 4 modos que você vai trabalhar. Para editar os dados, né, para você editar lá, acrescentar os dados, você pode ir modos edição de folha de dados. Para inserir dados direto no formulário, né, direto nesse aqui, você vai em modo formulário. E para editar o design do formulário no modo design. O modo design ele serve para você... eu coloquei tudo aqui, mas ele ficou um pouco desordenado, então eu vou puxar ele mais para cá, vou deixar menor, maior, vou deixar a fotografia maior, vou mudar a cor, vou mudar a fonte, vou colocar um título, vou acrescentar alguns botões. Então, isso aqui você vai trabalhando nele no modo design. Eu vou fazer na prática, acho que vai ficar mais fácil. E ao final, né, claro, você não esqueça, por favor, de salvar isso tudo que você está fazendo, para além de ter salvo cada um desses formulários, você vai salvar o arquivo e da próxima vez que você abrir o seu banco de dados, você vai trabalhar ele direto no modo formulário, só inserindo os dados, sem precisar entrar em todo esse processamento, essa organização do banco de dados. Depois que ele estiver pronto, você vai abrir só aquela telinha azul ali do meu exemplo, né? Vai abrir só aquele tipo de tela para vocês. Tá? Aqui tem algumas referências, agora vou fazer isso na prática para vocês entenderem melhor como é que faz. Vocês conheciam o Axis? Já tinham visto esse tipo de informação? A Lia está concordando? Chacauana daqui a pouco vai arrancar os cabelos, vai dizer que eu estou enlouquecendo ela. Não, a minha ideia é que vocês compreendam e que algumas coisas fiquem mais fácil para trabalhar do que vocês estão acostumados até agora. Alguém disse alguma coisa. Não conhecia, mas já estou testando. Muito bom. Ensaiei usar o Axis no ano passado, fiquei meio assustada. Não, ele é mais simples do que pode parecer. Tem outras funcionalidades do Axis, mas aí eu sinceramente achei que para hoje não valia a pena. Assim. Achei que era melhor a gente focar mais no básico, e aí vocês fuçem bastante nesse básico, e aí depois, se for o caso, a gente pode aprofundar algumas questões, por exemplo, de fazer bancos relacionais e tal, mas eu acho que o básico é o princípio. Aqui, como eu disse para vocês, está aquele exemplo, né? Então, aqui nas fontes está tudo que eu acrescentei nesse meu banco de dados. Esse é um banco bem pequenininho, tem só 250 registros, mas tem todas as informações que eu precisava daqueles jornais, e quando eu clico aqui no formulário, eu entro nele direto. Vocês podem ver que aqui eu tive preguiça, né? Eu não fiz a descrição, mas hoje em dia, como eu sei como transformar texto, imagem em texto, isso facilita bastante a minha vida, então eu teria essa descrição bem mais fácil. Então, esse também é um modo que vocês podem trabalhar duas ferramentas das humanidades digitais para a sua pesquisa. Você
tem o leitor de caracteres, que vai facilitar você a ler um jornal, e você tem o banco de dados prontinho esperando esse texto. Então, você junta os dois e tem ali, armazenado no mesmo lugar, a informação completa. Isso ajuda bastante. Ele aceita migração em CSV, sim. Como o Fábio já disse, você pode importar e exportar para PDF, para CSV também. Você pode exportar o resultado dele todinho em PDF, se quiser. Então, esse aqui seria o exemplo. Por exemplo, você pode pesquisar aqui. Deixa eu ver. Ele tem esse campo, né, que você pode fazer uma busca por uma palavra-chave. Então, eu vou pesquisar aqui hospital. Hospital. Aí ele vai me mostrar o hospital aqui, mas se eu der Enter, ele vai me mostrar o hospital em todos os registros que tiver hospital citado. Eu vou dando Enter e vai me mostrando. Isso ajuda muito a gente a ler e achar melhor as fontes, né, quando a gente está procurando. E se tiver a descrição dessa fonte, mais fácil ainda, né? Você dá busca pelaquela palavra-chave e isso facilita muito a vida. Vamos criar, então, aqui, vou abrir aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês. Era esse aqui, cadastro de jornais. Olha, digamos que a gente queira, nesse cadastro de jornais, né, que eu já coloquei aqui o nome do jornal, a data, o número da página, o ano da publicação. Por que a data e o ano da publicação estão em caminhos diferentes? Porque uma coisa é eu entender que ano que aquela informação está sendo processada. Outra coisa é na hora de citar, porque isso também a gente tem que ter em mente, como é que a gente vai citar aquela fonte. Na hora de citar, eu preciso saber exatamente qual era a data daquela publicação. Mas na hora da análise, muitas vezes, nos interessa mais entender o ano daquele fato, daquela informação, do que a data. Então, eu coloquei as duas informações diferentes, o número da página, que também é importante para a citação, a localização, né, aonde que está esse dado armazenado no meu computador, qual é o acervo que eu extraí, né, a origem dele também, se é uma origem digital ou não, ou melhor, a origem é o hiperlink, né, esse campo aqui está como para eu colar o hiperlink, se for o caso, e a descrição e o anexo. Mas digamos que eu quisesse colocar um novo campo. Então, eu só clico aqui, né, e aí aqui eu defino qual é a informação que eu quero colocar. Bem como está naquele outro, no exemplo que eu dei para vocês, né? Para vocês verem, aqui então eu estou no modo exibição de folha de dados, eu posso ir aqui, clicar com o direito em cima dele e ir para o modo design, que eu vou ver do que se trata cada uma das minhas colunas. Então, digamos, olha, na origem eu coloquei hiperlink, mas eu poderia colocar um texto curto, poderia colocar um número, poderia colocar uma moeda, uma numeração automática, mas vamos deixar aqui no hiperlink. A imagem do jornal é onde eu coloquei o anexo. E aí aqui eu consigo ter essa informação e se eu tivesse feito algum tipo de descrição para outra pessoa, ou até para mim lembrar futuramente, né, para eu lembrar futuramente daquela informação, estaria aqui na descrição. Então, modo design, modo exibição. Não salvei, ele me lembra sempre, mas na verdade eu não quero salvar, porque eu não fiz nenhuma modificação, então seguimos o baile. E o modo, isso está no modo tabela, então eu fui aqui criar, vou fazer de novo para vocês verem como é que faz, criar. Se eu clicar em criar formulário, ele vai criar um formulário automático, tá? Vou fazer aqui para vocês verem. Tá no modo design. Ah, tá, porque eu não salvei. Tá. Pronto. Vou fechar. Se eu clicar no formulário, ele vai criar automaticamente, ele já cria os campos automaticamente
E eu não preciso ir naquele processamento de criar, inserir os campos. Porém, quando eu crio automaticamente, fica um pouco mais complicado de eu editar. Eu queria que essa coluna fosse menor, mas eu queria que só essa fosse menor e não todas. Ele me complica mais para essas questões. Por isso que eu acho mais fácil e mais interessante você criar um design de formulário e aí você ir acrescentando as informações. Deixa eu tirar aqui porque me complica. Então, eu criei um design de formulário, eu vou adicionar os campos existentes e aí eu vou dando 2 cliques no que eu vou querendo que apareça no meu formulário. Aqui eu posso aumentar, né, esse campo para ele ficar maior. Eu quero que essa, sobretudo a imagem, né, do jornal, eu quero ela mais aqui, porque eu quero já ver ela de cara, né? Então eu vou jogar ela para cá, vou aumentar o tamanho disso aqui, para ficar mais fácil de eu visualizar. Deixa eu aumentar aqui e tal. Aí eu quero acrescentar botões. Você pode acrescentar botões nesse seu formulário. Você vem aqui, digamos que eu quero acrescentar um botão, vou colocar aqui um botão para eu não esquecer, quero colocar um botão de salvar o meu formulário. Então, você vai, operações de registro, salvar registro. Avança, vai aparecer ali salvar registro, a imagem é a padrão, eu não quero alterar, vou colocar aqui salvar, e vou concluir, vai ficar um botãozinho de salvar ali em cima, porque eu quero lembrar que eu tenho que salvar. Você pode colocar outro botão também, em vez de eu ir lá naquele pesquisar automático que vocês estão vendo, eu posso colocar um botão de pesquisar. Então, eu posso aqui, navegação do registro, você pode colocar botões diversos, ir para o primeiro, ir para o próximo, ir para o último. Vou colocar aqui, localizar registro, avançar. Vou colocar aqui, localizar. Vou concluir e vai ficar um botãozinho de localizar. Mas eu quero criar um cabeçalho aqui para o meu banco de dados que está feio, esquisito, não tem título. Então, vou colocar aqui. Como é que eu coloquei o nome? Cadastro de jornais. E aí eu posso editar ele. Onde é que está aqui? Aqui nesse cadastro de jornais. Eu jogo ele. Onde é que está? Aqui no início. Aqui você vai mudar o título e tal. Tá? Você edita também ele aqui. Tem como, aqui no formato, você vem no formato e dentro, né, do design do formulário, formato, você coloca na fonte que você quer, aumenta a fonte, centraliza, aumenta aqui para aparecer melhor. Isso. Aí você pode colocar no seu formulário, né, de modo geral, você pode colocar uma imagem de fundo, você pode colocar aqui uma cor de fundo diferente, alternar as cores da linha, enfim, são detalhezinhos que você pode fazer. Então, vou salvar, vou colocar aqui exemplo, tá? E aí aqui vamos ver ele no modo formulário. Aqui eu já tinha colocado um anexo, né? Eu já tinha colocado uma folha de jornal para vocês verem como é que fica. E o meu banco de dados está bem simplesinho, bem branquinho, bem michuruca. Mas para vocês terem uma ideia de como visualiza, né? Eu quero próximo registro. Eu só vou aqui para o lado, tá? Aí vou colocar aqui, vou cadastrar, Correio da Manhã, data 1º de março de 1910, página 1, ano da publicação 1910, localização está no meu disco C,
sei lá, fontes. A origem dela seria um hiperlink, né? Botar aqui um link do Google. O acervo é Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Vou botar em escrever, hemeroteca. E aí aqui seria a descrição. Como é que eu acrescento? Estou aqui nesse modo formulário, quero acrescentar a imagem. Vou clicar em cima do que está em branco aqui, tá? Vou adicionar. Vou colocar aqui uma imagem, por exemplo, aqui do Correio da Manhã, vou dar um OK. E essa imagem não apareceu ela inteira. Isso acontece. Mas quando você salvar, ela vai aparecer. Tá? Mas eu quero visualizar essa imagem, não está legal, eu quero visualizar ela de modo de tela cheia. Você dá 2 cliques, abrir, e também você abre ela direto aonde ela está localizada, você acessa ela facilmente, caso ela seja muito grande. Às vezes a imagem é muito grande e não vai caber ali naquele espaço, vai ficar só o ícone, algo assim. Você pode dar 2 cliques nela e ela abrir direto. Como aqui, por exemplo. Ela já está e você abre, também pode abrir ela e ver do que se trata. Pessoas presentes de 10 anos ou mais que possuem curso completo. É uma fonte da CAPES. Então, basicamente é isso. Vocês vão acrescentando informações, vão inserindo dados, tá? Isso aqui. E quando vocês tiverem preenchimento total desses dados, você pode ir também aqui no modo exibição, folha de dados, e todas as informações que vocês colocaram vai ficar aqui nessa planilha que vocês podem analisar, vocês podem exportar, e vocês vão ter essas fontes mais organizadas das duas formas, né? Tanto no modo visualização, formulário, onde está a imagem, está todas as informações ali da sua fonte, tanto quanto numa planilha que você depois pode, de repente, exportar ela para o Excel. Se você exportar ela para o Excel, o modo anexo vai ficar como erro, né? Porque o Excel não vai suportar não vai receber esse anexo lá, mas as demais informações você consegue processar também no Excel e em outros bancos de dados. Eu fiz esse exemplo assim para colocar os jornais, mas vocês poderiam colocar também correspondências, vocês poderiam colocar qualquer tipo de fonte, assim, que vocês queiram organizar melhor e que ela envolva imagens, que ela envolva uma descrição maior, que seja algo um pouco mais descritivo.